Bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast. Um podcast onde dois açorianos todas as semanas analisam as consequências do anticiclone heavy metal. É isso. Nós somos uma espécie de Instituto do Mar e da Atmosfera, só que de metal. Instituto do Metal e da Atmosfera. Eu sou o Zé e o meu amigo atmosférico é quem? Mr. Nuno Melo. É isso, somos do Whip Metal. O Ipma? Não, é o Ipma mesmo. Ipma, mas... Whip Metal. Instituto Ip Português de HM. Metal. Whip-me. Portanto, e somos como o nosso anticiclone. Umas vezes estamos bem, outras vezes vamos para longe e é um tome de água. Alta pressão. A pressão acumula-se aqui e é chuva da grossa. É chuva da grossa. Às vezes. O Whipma do metal. Às vezes, quando a gente se mete naqueles buracos negros das nossas intervenções, isto já teve perto de inundações muitas vezes. Já teve. Todas as semanas temos um anticiclone aqui nos nossos episódios. É verdade. E pronto, é o que é. É pressão alta. É verdade. É chuva, é água. É um centro de baixas pressões a entrar de este para o oeste e que vai provocar alguma intensidade de chuva durante os próximos dias, quer no grupo central, quer no grupo ocidental. O grupo oriental nunca chove por causa do turismo. É proibido nos Açores dizer que chove em São Miguel. É assim. Mas de resto está tudo bem, é assim. Portanto, já sabes, é produção muito nublado, com boas abertas, mar cavado pequena vaga, ondulação noroeste de 2 a 3 metros e as temperaturas máximas previstas para Santa Cruz das Flores, Angra e Horta, 25 graus. Pronto, está feito, obrigado e boa noite. Heavy metal. Se ainda tiver futuro no podcast, que não tem, posso sempre tentar apresentar a meteorologia na RTP Açores. É isso. Boa noite, como podemos ver na carta de hoje, encontrávamos com o anticiclone sobre os Açores, ali com as tendências em crista sobre Portugal continental. Mas temos uma aproximação de uma coisa. Temos já a aproximação de uma tempestade que vamos dar o nome de Michael Kiske e que posteriormente vem um furacão de nome Alyssa Whitegloss. Não sei que... Exatamente. Entrará em fase de cavação, passará de heavy metal para black metal. É isso? A partir da noite. É isso. À noite fica black metal. Pessoal. É isso. Vamos acabar aqui com... Estamos muito atmosféricos. Vamos descer à Terra. Estamos muito na estratosfera. Por falar em estratosfera, o nosso último episódio foi Stratovários. Não foi combinado, mas quase que pegou. A nossa nau Catrimetal foi para a Finlândia e com os grandes Stratovários levámos o nosso amigo Johnny Coast e fomos falar dos auto-intitulados Kings of Power Metal. Foi assim. Exatamente. Por acaso foi das vezes que a nossa nau Catrimetal apanhou mais bacalhau. Fomos para os mares do norte. Foi um tal entrar. Levámos o bacalhau para lá e trouxemos o bacalhau. É impressionante. É isto. O nosso Godfather esteve com a gente. Foi para a terra de bacalhau. Foi para a terra de bacalhau. Esteve a falar com os primos, esteve a ver a família e depois fez a metal autópsia com a gente sobre o grande álbum dos Stratovarius, o Visions. Exatamente, o grande álbum Visions, muito interessante. Grandes ensinamentos sobre escalas, sobre mudanças de tons. Já sabem, o nosso amigo Johnny Coast sempre muito didático e nós tentamos estar atentos àquilo que ele diz. Às vezes conseguimos, outras vezes não. É o que é. Esperemos que tenham gostado e que tenham ouvido muito Visions esta semana. É verdade. Da grande época em que pontificavam nos Stratovarius Timo Tolkki e Timo Kotipelto, mais conhecida aqui no AMP por Team of Timos. Team of Timos. O pontificado de Team of Timos.
E é assim, pessoal. E hoje vamos ter também. Voltamos só a gente dois, não é? Vocês também não têm que ter sempre aqui um convidado, não é? Vocês podem bem com a gente, não é? E então os, os grandes. Estamos no centro de altas expressões do metal. Do podcast. Vamos nós. E é isso. E por falar em alta pressão, vamos para a nossa secção. Vamos para a nossa secção. É verdade, aquela secção que, pronto, é como eu disse, alta pressão. Chega. Alta pressão. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aí está, pessoal. Aí está, pessoal. As notícias que foram trazidas pelo nosso balão meteorológico. Opa! Ele foi lá acima e desceu com as notícias que para vocês, né? As notícias do É metal. isso. Há que explicar que estas notícias apanharam um bocadinho de trevoada à meio, portanto podem estar assim um bocadinho chamuscadas, não é? Mas vamos ver o que é que sai, né? Porque o nosso balão, a gente quando deu por isso, ele vinha aqui ainda a pique, foi mesmo. E puxá-lo para baixo, né? Se calhar começa eu. Chuta. Vai. Uma notícia, o nosso balão. Como a gente está aqui nos Açores e temos sempre o anticiclone apanha muita notícia dos Metallica, Megadeth, anda sempre a ver. E pronto, e apanhamos aqui uma do líder dos Megadeth, o David Mustache, que continua na sua senda de entrevistas. Ele agora faz muitas. Exatamente. E ele disse que anda aqui esperançado que um dia eu e o James Hetfield façam uma música ou duas juntas, façam material junto. Ele diz que o mundo quer que isso aconteça. Por acaso eu até concordo com ele. Era se fixe. O mundo quer. É isso. O mundo quer, o Mustaine pensa e a obra nasce. Mais coisa menos coisa. Fernando Pessoa acabou de dar uma voltinha no seu caixão, mas está tudo bem. Mas é assim, eu por acaso gostava por duas razões. Uma é que de certeza que ia sair coisa boa, porque nem que fosse haver umas rifalhadas porreiras. Ou isso, ou eles iam andar presos aos socos um ao outro por causa de porque façam este riff é que entra, não, este riff é que entra. E pronto, a coisa podia não dar muito certo. Mas, dando certo, acho que ia ser coisa muito boa e podia ser que de uma vez por todas acabassem com essa guerrazinha entre fãs de Megadeth ou Metallica, que os fãs que gostam de Metallica não podem ouvir Megadeth e vice-versa. Por isso, como é que ia se chamar a banda? Os Megallica. Não? Os Metadeth. Ou os Megallica. Os Megallica, os Megatallica. Metadeth ou Megallica? Eu acho que Megallica ficava mais fixe. Levam-me para o Megabit, que eles também já são um bocadinho dinossauros. Metadeth parece. Como é que é o do Facebook? É meta. É metadata? Estamos aqui. Vamos ver o que é que está daí. Eles se calhar vão fazer uma versão da Ford Mechanics, que é para juntar o Four Horsemen. É um tema quente. Vamos ver o que é que sai daí. Depois quem é que paga a quem? Exatamente. O que é que tens mais aí? O que é que eu tenho aqui? Olha, tenho aqui o que é que o Balão Amp me trouxe. O Balão Amp trouxe-me aqui o novo álbum dos Gaéria. Os Gaéria são os porta-estandartes do black metal português, não é? E lançaram, no passado dia 23 de setembro, o álbum Mirage. Sim, senhor. O álbum Mirage, o que é que se pode dizer do álbum? É que não é uma miragem. Não é miragem a qualidade tanto do álbum como dos Gaéria mesmo. O álbum, tive a ouvir o álbum. Por acaso o black metal não é a minha praia, mas eu curti muito este álbum. E porquê? Se calhar porque o black metal que eles falam, que eles cantam, não é mais moderno. Mesmo as melodias, eu tenho muita dificuldade na voz, não é? A maneira de cantar de black metal para mim
pronto, mete-me sempre um bocadinho ao lado. Mas as melodias e pá, aquela abordagem até mesmo mais atmosférica que eles dão às músicas, eu curti muito. Pá, acho que é um álbum porreirinho e é bom para Portugal ter uma banda como os Gaéria, que estão na crista da onda do black metal. Estão Ok. mesmo. E é uma banda moderna. E pá, é um álbum porreiro. Tem músicas porreiras. A capa é fixe também. A capa lá, eles estão mascarados, não é? Aquela máscara, não é? E depois tem aquele símbolo deles, mas tipo em dourado. Muito, muito, muito porreiro. Gosto deste álbum, Mirage. Já que estamos numa muito de atmosferas hip, mas hoje acho que a única maneira que a gente algum dia vai ter de tentar perceber qual é a identidade dos membros dos Gaéria é mesmo trazê-los aos Açores. E eles realmente um concerto de vez em quando fazem umas rajadas fortes e pode ser que lhes pegue ali Pode ser que a carapuça na saia. máscara e saia-lhes a carapuça e a gente fica a descobrir quem são os membros Gaéria. É isso, já está. Já está. Acabei de fazer com que os Gaéria nunca mais queiram vir tocar aos Açores. Nunca quero ver, cara. É assim. Vai ser tipo os óculos do Pedro Brunhosa, mas um dia a gente vai descobrir. Verdade. Um dia a gente É vai isso. descobrir. Calma. A gente Fica prometido. O prometido é devido. já estou a imaginar-los em palco e a gente a descer numa cordinha a tentar. Grandes que é mais Gaéria. Não se esqueçam de ouvir aí o álbum. O que é que temos aí? Vou dizer duas muito rápidas assim. Avenged Sevenfold. Parece que finalmente vão lançar um álbum. Esperemos que seja bom. Eu gosto muito do Hail to the King. Mas eles entretanto já lançaram mais. Já lançaram The Stage e não sei o quê. Desde 2016. Entretanto meteu-se Covid e isso a meio. Eles estiveram mais parados, mas parece que desta vez já não para vir Portugal. Já não para vir. Depois acabaram de cancelar por causa... Acho que iam fazer esse álbum, não é? Acho que sim, já estão em estúdio há uns tempos e parece que está para sair. Ainda não há nome, mas fiquem atentos, fãs de Avenged Sevenfold, que vamos ver o que é que sai daí. Exatamente. Outro. Vamos falar aqui do 40º aniversário deste grande álbum que está aqui. O número da besta. O número da besta. Do Iron Maiden. Portanto, está a comemorar 40 anos. Portanto, é um álbum que já tem os 6 aninhos, mas que é espetacular e continua a estar ali. Já agora, se quiserem ir atrás ao episódio em que a gente faz a metaltópsia do Number of the Beast, também está muito fixe. Acho que ainda não está no YouTube, está só no Spotify, porque isto ainda éramos da época em que ainda não sabíamos mexer muito bem na parte do vídeo. Mas está fixe. As vozes douradas continuam as mesmas. As Golden Voice. Mas pronto, o Number of the Beast está a fazer 40 anos e então os Iron Maiden lançam um triplo vinil comemorativo do lançamento deste grande álbum. E então traz o Number of the Beast, como tem aqui atrás, é só um disco, mas este traz 3 discos em que o 1 é o Number of the Beast, que acaba naquela grande música All Would Be Thy Name, que há pouco tempo falámos aqui, que tem uma frase ou outra que talvez não seja... Possa ter sido inspirada, baseada inspirada. Mas pronto. O disco 2 tem o Beast Over Hammersmith, que traz músicas como Murders in the Rue Morgue, Rothschild, Run to the Hills, Children of the Damned, Number of the Beast também, Another Life, Killers, 22 Acacia Avenue, Total Eclipse e Transylvania. Transylvania é uma música muito fixe, gosto muito. Mas deve ter sido lá no Hammersmith, não é? Ou deve ter sido? Talvez. E não me faz as perguntas difíceis, mas acho que tem a ver com isso. E depois o outro continua também com The Prisoner. Isto é basicamente, como tu estás a dizer, deve ser um álbum ao vivo. Acho que deve ser. Deve ser uma situação qualquer lá que eles fizeram. Exatamente. E está em pré-compra. Eu acho que dá uma bela oferta para o Natal. Podemos já aqui deixar a nossa primeira sugestão natalícia de 2023. Está. Vocês já sabem que isto é assim. Estamos em outubro e já estamos a dar sugestões de Natal. Já começa. O Natal já chegou. O AMP chegou antes das luzes de Natal. É isso. Até que alguém diga o contrário. Isto às vezes corre mal.
às vezes corre mal esta conversa, mas vamos ver. Portanto, pessoal, já sabem, se tiverem aí fãs de Iron Maiden por casa, vocês estão a ouvir isto, muito provavelmente ou deram um clique no podcast errado e já nos estão a ouvir há 15 minutos e até estão a gostar, ou então gostam mesmo de Iron Maiden. Portanto, aproveitem e comprem esta edição especial, que é muito fixe, para quem tiver hipótese. Eu também gostava. Mas vamos ver. Pode ser que um dia apareça aqui nesta. Que a minha esposa esteja a ouvir este É. podcast e me compre. É verdade. Bom, Tânia, mais direto que isto é impossível. não mais difícil. Bem, notícia que eu tenho aqui. Vou falar aqui dos nossos amigos de Alameda, uma banda de metal portuguesa de altíssima qualidade. Não é só por ser nossos amigos, é porque são. O que é que eles tramaram desta vez? Desta vez eles tramaram o single Trama. Fora. Nunca chegava lá. É uma música muito porreira, como os Alameda já nos habituaram, não é? Por acaso, agora que penso, a capa do single Trama é parecida com a capa do álbum dos Gaéria. Por acaso, a do single Trama dos Alameda é tipo uma imagem, um busto sem cara. E a dos Alameda e a dos Gaéria é um busto com a máscara dos Alameda já me estou a confundir tudo. Vocês vão ver as capas, pronto. Bom, o som é fazer as contas. É fazer as contas. O som é diferente, obviamente, não é? O single de Alameda é em Portugal, não é? Metal alternativo, alta qualidade, não é? Muita emoção na voz do David, grande composição musical de toda a banda. E além disso tudo, vejam também o videoclipe, porque também está a porreiraço. Vejam ver. Aquilo é um bocado de como se transformar numa estátua quando outra pessoa só diz coisas tramadas, sei lá, coisa assim. Outra banda. Há que dizer, não, deixa-me só dizer que o Alameda e o AMP estão a tentar aqui uma parceria para coisas boas no futuro. Se isto der certo, vocês vão ouvir bastante. Não, era isso que eu ia dizer. Se isto der certo, vocês vão ter aqui, podem ter aqui umas notícias porreiras no futuro. If you smell what hemp is cooking. If you smell what the rock is cooking. Olha, falar só de mais uma banda de metal portuguesa, dos Militrium, uma banda de metal portuguesa que começou em 2009, mas lançou uma demo, não é? Mas depois teve ali uma espécie de hibernação. Hibernaram e deshibernaram em 2022 e voltaram em força. Lançaram há coisa de 2 meses uma música chamada End of the Fall e agora, há pouco tempo, agora no final de setembro, lançaram uma que se chama Before I'm Dead. Metal alternativo, uma música que tem grande peso, uma letra bastante atual, um videoclipe também muito porreiro. Vão aí ao YouTube da banda, vão aí às redes sociais dos Militrium. É metal nacional e eu gostei. Vão curtir. Eu acho que vocês vão curtir também. Vão ver isso. É verdade. Já sabem, estas bandas que a gente vai falando aqui é seguir e apoiar. É assim. É isso mesmo. Os Militrium por acaso têm um som muito fixe. Portanto, aí lá, vocês vão lá e ouçam. E está feito, não é? Está feito. Peraí, tem só já. Deixa-me só falar aqui de 2 álbuns que lançámos. A nossa editora lançou esta semana. Lançámos aqui 2 álbuns pouco manga das poucos conhecidas. O primeiro álbum é de uma banda de máscaras, não é? Os grandes Slipknot. Falar do 7º álbum que se chama The End So Far. Isto é um título que o Dave Mustaine, se calhar, não sei. Que passa. Saiu agora dia 30 de setembro, uma das bandas mais conhecidas. Conseguiu sobreviver para além da época do New Metal e basicamente criar o seu próprio estilo e a sua mega legião de fãs que eles têm, mesmo apesar de ter perdido grandes membros, o Joey Jordison ou o Paul Gray. Pronto, sempre se reinventaram e sempre continuaram. É mais uma prova de perseverança dos Slipknot. Um álbum porreiro, por acaso gostei. Para mim é Slipknot
é igual aos outros álbuns do Slipknot. Isso é bom, mantém a Outro, sua identidade. sim, é a entidade dele. Eu ouço aquele e ouço Slipknot. Outro álbum também muito porreiro que eu ouvi a semana toda foi, já que a gente esteve na Finlândia e os Stratovarius lançaram um álbum. A gente trouxe o álbum de lá, não é? Portanto, vou falar aqui do álbum. Vinha no meio do bacalhau. do bacalhau ali. O álbum chama-se Survive. A banda do Timo Kotipelto e do Jens Johansson. O Survive para mim é um grande álbum. Um álbum que eu acho que por acaso os Stratovarius já não lançavam um álbum também há um bocado de tempo, acho eu, não sei há quanto tempo, mas já há um bocado grande tempo. E é um álbum que gostei de ouvir os Stratovarius ali. Pronto, não é um Visions, não é um episódio, não é, mas é um álbum que gostei de ouvir esta versão do Stratovarius, muito porreiro, não é? Pronto, é estes dois álbuns que vocês ouvirem. Pronto, E pronto, e com avançar. isto está na hora de irmos ao nosso tema. A gente vai lançar um bobão, mais um, para ir apanhando notícias até para a semana. E pronto, vamos ver o que é que sai daqui. O balão sobe. Versão metal disto ficava melhor, mas pronto, é melhor que se arranja. Vamos falar do. Vamos ao nosso tema, não é? Vamos ao nosso tema de hoje. Vamos ao nosso tema. E o que é que a gente vem hoje? A gente vem hoje falar daqui de uma era. A gente já trouxe vários episódios assim, não é? Que fala sobre passagens de pessoas que tiveram a sua era em bandas e que de certa forma influenciaram. E vamos falar do João Florestas, ou do João Mate. João Mate. Não sei se ele tem alguma coisa a ver com os presidentes da América, mas este é o John Bush. E havia o pai do coisa. Era o George Bush, depois veio o George W. Bush. Não, este é o pai... John. Não havia um John Bush, já? Não, quer dizer, talvez o padrasto, talvez o padrasto. É isso, pessoal. Esta semana voltamos já a este formato já conhecido aqui da Casa AMP, que já não trazíamos por acaso também teve em modo de hibernação há um bocadinho de tempo. Vai ser, vamos falar de eras de bandas, não é? De períodos em que uma banda tinha um determinado vocalista ou baixista ou o que fosse. E no caso de hoje é John Bush e o seu período nos Anthrax. Vai ser bom. Exatamente. Se recuarem um bocadinho no catálogo AMP, podem ouvir-nos falar sobre outros períodos, sobre o período de Blaze Bayley nos Iron Maiden ou sobre o período de Tim Ripper Owens no Judas Priest. Pronto. Esta semana é John Bush nos Anthrax. É verdade. Vai ser bom. Uma banda que podia ser período de vários gajos naquela banda. É verdade. Aquilo é uma banda que neste momento já só tem o Ian. Como é que é? Ian. Scott Ian. É o único que se mantém desde a formação original. Exatamente. Mas pronto, John Bush foi um dos vocalistas mais influentes de Anthrax, não é? Há aqui um bocadinho entre eu e o Joe Belladonna. Exatamente. No caso do John Bush, até há muita malta que até curte mais o período Anthrax com ele do que com o vocalista, do que com o Joey Belladonna, que é mais conhecido. É o que teve mais tempo como vocalista dos Anthrax. No caso particular dos Anthrax, é como não está a dizer, os vocalistas deles não cabem numa só mão. Tem que ser em duas mãos. E apesar da maioria de todos nós só reconhecermos apenas dois, que é o Joey Belladonna e o John Bush. Mas no princípio, ali pelo meio, já entraram e saíram para aí uns 4 ou 5 ou 6. E até houve um que a gente depois vai ver mais à frente, até há um que entra na banda, vai gravar um álbum e não chega a fazer nada e... Dan Nelson. É o Dan Nelson. Exatamente. Atualmente, quem lidera a voz é o Joey Belladonna, mas vamos focar hoje no John Bush. Vamos falar deste período, dos álbuns que ele lançou, de uma outra história por trás. É assim, não é? É isso. Falar disso. Os Anthrax são
às vezes considerados o parente pobre dos Big Four, não é? Big Four. É isso. Os Big Four do thrash metal, Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax. São uma banda que, ao fim e ao cabo, antes quase que apareceu e quase que começou a influenciar o estilo thrash antes até de Metallica, Megadeth e Slayer, mas que depois, devido muito por culpa também destas mudanças todas na formação ao longo dos anos, meteram-se por caminhos um bocadinho apertados com bandas de hip-hop ali pelo meio, coisas assim, acaba se calhar por ser, eu também estava a dizer, o parente pobre destes Big Four, não são a banda Eles dentro dos Big Four, eles são um bocado únicos nesta categoria dos Big Four, né? Para começar, são os únicos que não são da Califórnia. E o thrash metal quase que nasceu na Califórnia, quase, né? Porque tanto os Metallica como os Slayer, como os Exodus, que pronto, não entra dentro destes Big Four, mas também foi uma das bandas que começou este estilo, como depois os Megadeth, são todos da Califórnia. Os Anthrax são de Nova York, da outra ponta do país. Outra diferença, para começar, é que eles são um quinteto, são 5 pessoas, enquanto todos os outros são 4 pessoas. E nesse quinteto a diferença é que um deles só canta, faz diferença. Nas outras 3 bandas, o baixista é vocalista, o guitarra ritmo é vocalista, o Dave Mustaine é tudo, pronto. É uma coisa, realmente é uma coisa que nas bandas de thrash não se vê muito. Não se vê uma banda de 5 elementos. Eles são 5, atualmente é Scott Ian, que é o tal membro formador. Que tem uma coisa muito parecida com o dos Slayer, que também já teve cabelo e agora está careca. É verdade. Uma curiosidade. Charlie Benante, um dos melhores bateristas do género também. Frank Bell, baixista. O menos conhecido John Donace, que é na lead guitar. E o Joey Belladonna. Esses são agora os atuais membros dos Anthrax. Mas a maior diferença, realmente para mim, é o vocalista. É a voz. A voz foi... Dentro dos Anthrax é isso, é ter havido tanta mudança que se calhar não os deixou manter-se no nível que os outros atingiram, se calhar, não sei. Houve ali, eles lançaram aqueles primeiros grandes álbuns, mas depois toda a gente, o reconhecimento que os outros têm é muito maior do que o reconhecimento dos Anthrax, apesar de os Anthrax serem considerados um dos pais deste género, não há dúvida nenhuma que eles são um dos pais, só que estão numa liga em termos de reconhecimento e em termos de legião de fãs, claramente abaixo dos outros. Sim, porque, exato, mas muito disso por causa dessa situação da alteração de... Uma banda quanto mais unida... Estanque for, quanto mais sempre a mesma coisa, não é? Consegue, apesar da gente também ter aqui sempre os Megadeth também têm umas quantas mudanças ao longo do tempo, mas mantiveram aquela identidade da voz, neste caso, que é o que você estava a dizer. Vamos ao caso dos Megadeth, o Mustaine está sempre lá, não é? Ou seja, a voz é identificativa. A primeira coisa que associas, os Metallica, tu associas logo James Hetfield com os Yes, porque a voz é a primeira coisa que tu associas, apesar de nós gostamos dos riffs, das baterias, de tudo o resto, a primeira coisa que fica na cabeça é a voz. E é engraçado que o Zé está a buscar aqui os Yes, mas estes Yes tiveram coisa a ser deste amigo que a gente vai falar hoje, do John Bush. É verdade. Porque antes desta história toda dos Anthrax, o John Bush foi convidado para ser vocalista dos Metallica. É verdade. Isto é uma história curiosa. O John Bush estava na sua banda de sempre, os Armored Saint, e hoje em dia ele está nessa banda. Os Santos Armados? Os Santos Invocadores. Os Santos Armados. E então, o James, na altura, os Metallica estavam acabadinhos de ser formados e o James Hetfield ainda não sabia bem se, para já, não estava convencido que a sua voz fosse boa o suficiente para ser a voz dos Metallica, não é? Engraçado, porque ao fim destes anos a gente vê que
Metallica sem as vozes do James, se calhar não era a mesma coisa. Hum. E eu também estava naquela se havia de cantar, e porque por acaso isso percebe-se bem porque há uma fotografia, pelo menos uma bem antiga dos Metallica, eu agora não tenho a certeza, mas penso que ainda é com o Mustaine, que Que ele está eles só. estão. Ou está só com. ele tá só- Exatamente, isso É, mesmo, sim, está tem- só com o microfone. pois O que é, teria isso sido engraçado, porque os Metallica tinham sido um quinteto e tudo o que a gente falou até agora dos John Tracks não tinha nada a ver. É verdade, é Mas- verdade. Mas é uma história muito curiosa mesmo. Eu estive a ler um bocado sobre isso. Ao que parece, o James era amigo dos outros, era amigo de infância dos outros elementos dos Armored Saint, exceto o John Bush. Ele era amigo de infância dos outros e como conhecia todos os outros, e os Armored Saint também estavam na Califórnia, eles conheciam-se todos. Eles tentaram que o John Bush fosse a voz dos Metallica. E é engraçado, no YouTube há uma entrevista do John Bush a falar sobre isso. E ele diz assim: epá, eu realmente não sabia o que era o futuro, eu não sabia o que é que se os Metallica iam se tornar nesta banda, nesta super banda que é hoje atualmente. Ninguém adivinha o futuro. E na altura, os Armored Saint eram a minha banda, era a banda dos meus amigos, e eu não ia sair para uma banda que não conhecia. Engraçado, não É é? verdade, exatamente. É E, mesmo. e olha, e foi bom, foi para o melhor. Foi para o melhor, porque assim a gente. A gente Epá, é assim, a gente, ninguém sabe, não é? Ninguém sabe se os Metallica não iam ter a mesma. Mas ele Por diz acaso- nem por mesmo, acaso- ele diz assim que o destino, eu acho que ele deve acreditar muito nestas coisas do destino, ele diz, o destino era que os Metallica tivessem a voz do James Hetfield como vocalista e não ele, e que ele não sente nenhuma amargura ou tristeza por isso ter acontecido, porque ninguém sabe o que é que vem à frente. É verdade. Ninguém, Mas nem nós sabemos. se quiserem ter uma ideia de como é que a coisa podia ter soado, há vídeos do John Bush em palco com os Metallica, por exemplo, a cantar o Four Horsemen. É verdade. Pá, eu Isso até não fiquei nada mal. foi no concerto dos 30 anos. Isso foi no concerto dos É 30 anos verdade. em que eles convidaram. Isto é um concerto magnífico. Quem ainda não viu tem que ver esse concerto. Está no YouTube. É pesquisarem porque está lá. É o concerto dos 30 anos. Já não sei onde é que é o. Mas aquilo é tipo num clube muito, muito pequeno. E os Metallica convidam Rob Halford, convidam Ozzy, convidam Jason Newsted, convidam Dave Mustaine, convidam também John Bush. Portanto, é espetacular. É daquelas celebrações, pá, fantásticas. E ele canta o The Four Horsemen, que é uma música que como eu estava a dizer, é o Four Horsemen, como também é Mechanics. É uma música que, aliás, na primeira demo dos Metallica chama-se Mechanics, que depois acaba por ser também o Dave Mustaine leva para o seu primeiro álbum dos Megadeth, Killing Is My Business. Mas pronto, passando esta parte, os John Tracks estavam a fazer o seu. Por acaso agora os Metallica têm o Kill 'Em All e o Mustaine vai e faz, ok, vocês têm o Kill 'Em All, eu faço o Killing Is My Business. É, pronto, e é assim. Ai. Mas pronto. Vai, O John voltando ao Tracks. John Bush. Como é que ele entrou nos John Tracks? É verdade, os John Tracks andavam ali a fazer sucesso com mais de como vocalista, mas pronto, fizeram mais sucesso com o Joey Belladonna. Só que o nosso amigo, como em muitas outras bandas de heavy metal por todo o mundo, o Joey absorve um bocadinho do álcool e das drogas. E infelizmente os John Tracks tiveram que pôr o Joey Belladonna assim de lado. Um bocadinho como os Metallica fizeram com o Mustaine. Portanto, aqui o nosso amigo Joey Belladonna foi despedido e na mesma altura os Armored Saint estavam a hibernar, como é hoje. Entraram em hibernação. Entrando em hibernação, o que é que aconteceu? O Scott Ian ligou aqui para o John Bush e disse: come and play with us. You're a great singer. You're good. We're coisa. E a gajo diz: ok, pronto, I have nothing to do. Coisa. e pronto. E foi para os John Tracks. E é tal coisa. Eu gosto do Belladonna, mas a voz do John Bush é mais tem aquele toque mais dark, mais pesadão. Para mim a diferença das vozes deles é a voz do John Bush
preenche mais, parece-me mais completa, consegue-me, É isso. não sei explicar isto. É Olha, quase- se é calhar quase o Johnny conseguia explicar isto. Pois. O que é que eu gosto? Eu gosto mais da voz do John Bush do que o Joey Belladonna. Pronto. Acho que é uma voz mais potente, mais poderosa e a mim preenche mais os requisitos do que a Joey Belladonna. Mas pronto, mas também reconheço que a voz do Joey Belladonna é única. Sim. Pronto, é a voz dele e é a cara de Jantrax, mais até que a do John Bush. Sim, é engraçado que também a gente vai falar aqui de diferenças entre os Big Four. Os Jantrax são os que usam a voz mais limpa dos 4. Uhum. Quer dizer, temos o Mustaine, os Megadeth, mas a coisa anda ali um Não, bocadinho. O clean vocals, aquela mesmo clean vocals é mais os Jantrax que usam. E eles tinham. Eu fiz aqui uma lista de. Até chegar ao John Bush, vou-vos ler aqui a minha lista. Então temos John Connolly, Jason Rosenfeld, Neil Turbin, Matt Fallon, Joey Belladonna e só depois John Bush. Ou seja, 5 antes de chegar a Bush. Só nisto tem que haver imensas diferenças ali. Os vários presidentes até chegar ao Bush. Engraçado. mas pronto, o John Bush aparece com esta voz quase um bocadinho à violoncelo. Consegue ir buscar aquele rouco mais forte. Pronto, isto aqui basta há muitas músicas. Eu agora já não sei qual é que é o álbum, mas não sei se é o Stomp ou se é o outro, em que ele tem parcerias com o Phil Anselmo. É o Phil Anselmo que canta e até noutras é o Dimebag Darrell que faz os solos. Havia muito essa parceria que os gajos faziam. É isso. Porque as vozes deles complementam-se mesmo, as duas. Muito. E o Jantrax, este é o primeiro álbum que o eu ia dizer George Bush. Eu sabia que ia acontecer. O John Bush, o primeiro álbum que grava é o Sound of White Noise. Sound of White Noise, que é uma coisa que o Nuno vai aprender em breve. White Noise é uma coisa que se põe aos bebés para... Depois, pesquisem o que é White Noise. Basicamente acho que imitam o som dele que eles ouvem quando estão dentro da barriga da mãe. Exatamente. Para mais conselhos paternais, ouçam o nosso outro podcast, Os Papás do Metal. Esse era bom. Gosto. Como ser papá num mundo de pessoal que não é do heavy metal. Se calhar vamos fazer um spin-off do Wamp. É isso. Um spin-off do... Basicamente é a gente os dois a dizer a mesma coisa. Mas dedicados aos mesmos. É isso. Só. Olá, como está hoje? Hoje vamos falar. Não. É tipo roda dos pais. Os pais metaleiros vêm dizer: levei o meu filho à festa de anos do não sei quanto e levei a minha t-shirt dos Gaéria. Ficaram todos a olhar para mim. O que é que eu devo fazer? Isto vai ser uma troca de impressões. Exatamente. O meu filho nas fotografias da escola fica sempre a fazer isto. O que fazer? Pois no nosso tempo a gente fazia isto, não é? Que era atrás do. A gente agora faz isto, é uma evolução, não é? E pronto. Acho que tem. Qual é a música preferida do teu papá? O Número da Besta. Pronto. O rapaz foi posto na rua. Porquê? Pronto, é assim. Mas acho que tem pernas para andar este amp, como é que disse? Amp papás? Papás do metal. Bem, voltando deixa só dizer que se querem que isto aconteça, comentem. Hashtag papás do metal. Hashtag papás do metal, é isso mesmo. Estamos aqui para isso. Voltando aqui ao João. Saindo deste buraco negro. Ao João Mato. O que é que o João Mato? Isto foi uma depressão bem cavada. A gente entrou para lá dentro. Marco lá dentro.
Exatamente. O João Mato, o John Bush, que é que foi, teve muito, o primeiro álbum, o The Sound of White Noise, correu muito bem. O pessoal que estava mesmo. Isto não foi uma tipo Bass Bailey ou assim que o pessoal, quando ouviu, não gostou. Epá, não, o pessoal aqui gostou do John Bush, percebeu que os Anthrax na altura iam manter mais ou menos o mesmo estilo, e mesmo quando lançam a seguir, acho que é o Stomp 442, 442. 442, mostra que o pessoal mesmo que estava desconfiado de sair o Belladonna e entrar uma voz nova, uma voz diferente, eu acho que ele conseguiu mostrar que estava ali para vencer. E o pessoal, e ele ganha uma base de fãs à volta dele, que eu acho que ele até conseguiu fazer, muita gente conseguiu fazer esquecer o Joe Belladonna, não é? É isso. Epá, é o que a gente estava a dizer. A diferença de voz do Joey para o John. Isso, em termos de leigos de voz, a do Belladonna é mais limpa, não é? Enquanto a do John é mais áspera, mais, para mim, mais heavy metal. Enquanto a do Belladonna, pronto, acaba por ser mais única, mais diferente. Por acaso, uma curiosidade, que é tipo Rob Halford e Tim Ripper Owens, é que atualmente o Joey Belladonna não canta nenhuma música do período John Bush. Porque ele diz que os Anthrax têm músicas, aliás, ele gravou músicas suficientes com os Anthrax, pronto, que as músicas dele adequam-se mais à voz dele do que à voz do. É um ponto válido. É um bocadinho, pronto, é tal coisa. É a gente, se quiser pegar na parte do Blaze Bailey, quando nos Iron Maiden, em que lhe puseram a cantar músicas do Bruce Dickinson e a coisa na correu bem. Um ponto válido. É um ponto válido. O John Bush teve de 92 a 2005. É isso, de 92 a 95. Lança 5 álbuns. Marquei aqui também a minha lista. Sound of White Noise, mas não estava a dizer 93. Stomp 442 em 95. Volume 8 da Threat is Real 98. We've Come For You All 2003 e o The Greater of Two Evils em 2004. Esses 5 álbuns, não é? Esse We've Come For You All deu uma tour de muito sucesso, em que os Anthrax até depois fizeram um DVD ao vivo. Desses 5, o que eu gosto mais é o Sound of White Noise. Para mim é aquele que se calhar o que tem maior diferença de som para os clássicos dos Anthrax, ou sei lá, o Among the Living, ou Persistence of Time, ou sei lá, mas que tem músicas muito, muito porreirinhas, Only, ou Black Lodge, sei lá, tem ali músicas que eu gosto. Eu gosto muito da voz. Eu gosto muito da voz do John Bush. Como eu estava a dizer, tem peso, preenche espaços. Johnny Coast dava aqui uma bela explicação, mas é poderosa e eu gosto desta música. O John Bush é que também acaba por participar no se calhar o pior álbum dos Anthrax, ou pelo menos aquele que teve o menor sucesso comercial, que é o volume 8, este The Threat is Real, que basicamente tem uma música boa e o resto dispensa-se. Eu acho que é este período de John Bush, que é de 92 a 2005, foi tipo os Anthrax a tentarem se manter à tona da onda metaleira. E o John Bush, por acaso, foi uma boia de salvação mesmo, porque ele, com a sua voz, com o impacto da sua voz, conseguiu-os manter ali, apesar das músicas, pronto, os álbuns não são os clássicos, mas também não são os piores. Portanto, estão ali no meio, estão ali na média. Mas ele conseguiu manter aquela boia, aquela tona ali ao de cima, e até o Belladonna voltar, não é? Até o amigo Scott Ian achar que está na hora de mandar embora. Porque infelizmente ele também apanha aquela fase má em que os Anthrax se juntam aos Public Enemy, não é? Sim, começam a experimentar muitas coisas. É o início dos anos 2000, todas as bandas querem evoluir para coisas se calhar nem estavam preparadas para perceber o que era. Pronto. E não se mantiveram naquela sua linha e pronto, e ele sofreu também um bocado por aí. Sim, essa parte se calhar é um bocadinho
Eles hoje em dia acho que já nem tocam essas músicas. Eles pegaram um bocado ali no. Como é que eu ia dizer? O New Metal era rap, juntamente com os riffs ali. Era basicamente riffs e rap. E o Jump Tracks era uma banda que. Como é que eu ia dizer que é uma banda que sabia tocar, mas os outros também sabem, não é? Mas os Jump Tracks vinham de trás com speed thrash metal, ou seja, era muito mais técnico, muito mais. E tentaram juntar isso com o pessoal a cantar rap e o próprio Scott Ian canta em muita música e epá, eu acho que isso não correu nada bem, não é? Não. E acho que foi aí também uma parte que os fãs do John Trax foram muito abaixo e desacreditaram-se da Gostaram banda. muito. Gostaram muito. E aí começou a haver essa. O fosso entre aquelas três bandas, entre os três primeiros da liga dos Big Four, não é? E o último, acho que acentuou-se aí nessa fase. Exatamente. E tanto que o John Bush ainda hoje em dia, não foi há muito tempo, que deu uma entrevista que diz que nunca conseguiu viver só da música. Ou seja, ele nunca conseguiu fazer dinheiro, nem mesmo se calhar o período mais alto da carreira dele foi com o John Trax, né? Apesar dos Armored Saint ainda hoje em dia serem uma banda que existe e estão aí desde 80 e tais, apesar de terem tido esse tempo de hibernação. Mas ele diz mesmo que nunca conseguiu ter dinheiro suficiente a ser só músico, não é? Imagina quase que diria que ele teve em Portugal estes anos todos. Mas pronto. O João Mate, se calhar ele chama-se mesmo João Mate. Se calhar chama-se mesmo João Mate. E ele, pronto, ele tem um negócio até com a própria esposa porque nunca conseguiu viver só da música. Mostra muito que os John Trax nunca conseguiram chegar àquele patamar que Metallica, Slayer e Megadeth conseguiram. Imagina tu seres uma pessoa que teve para entrar nos Metallica, teve numa das bandas que criaram um dos maiores movimentos de metal, thrash metal, mas apesar de tudo não faz parte de nenhuma das bandas. Ou seja, é verdade. Tipo, pronto, tem a sua história com o Jantrax, não é? Mas não é esquisito, deve mexer alguma coisa. Há muita história aqui pelo meio. Quando é que o John Bush saiu de Jantrax, não é? Ao que parece, os Jantrax iam voltar a entrar em digressão. Isto é em 2005, não é? Eles estavam a fazer 20 anos e queriam fazer a tour dos 20 anos. E pronto, o John Bush já tinha uma filha de 1 ano, já tinha este negócio com a sua esposa. E na altura não estava muito virado para a música, não estava muito virado para fazer tours. E o Scott Ian queria fazer esta tour e queria alguém focado a 100% no Jantrax. E o que é que faz? Pronto, não queres tu? Vamos falar com o Joey Belladonna. Falam com o Joey Belladonna. Joey Belladonna vai, não é? Acho que vem para. Faz a tour, não é? Mas depois acho que acaba por não ficar também. Entra o outro vocalista, o tal Dan Nelson, não é? É isso, porque eles entretanto, os Jantrax queriam gravar um álbum, não queriam, porque aquilo estavam numa fase que era só concerto aqui, concerto ali, e eles queriam gravar um álbum, então vem o Dan Nelson, porque o Belladonna não estava certo, o John Bush, como tu estavas a dizer, não estava muito para aí virado de. O John Bush mesmo, ele diz mesmo que é um bocado preguiçoso, que ele se pudesse, ele diz que essa parte dos concertos e de organizar e tudo, que é um bocado chata para ele. Ele diz que se pudesse só. Exatamente. Ele diz que ao jogo, não é? Ele diz que só pudesse entrar em palco para cantar, estava feito. Não podendo, às vezes não lhe apetece muito o resto. E então eles chamam esse Dan Nelson e anunciam que vão gravar um álbum com ele e tudo, mas no fim de contas não há Dan Nelson para ninguém. O Dan Nelson foi só um nome que
que apareceu ali pela banda e não deu em nada. O Dan Nelson acaba por ser coautor de muitas músicas do álbum que vem a seguir, o Worship Music. Uhum. Ele acaba por ser coautor, mas e depois o John Bush acaba por voltar outra vez aos Anthrax, faz 2 concertos, mas depois acontece um acontecimento que Mas espera, antes desse acontecimento que tu vais dizer, o John Nelson, esses concertos correm tanto bem que cria-se um movimento Bring Back John Bush. era isso. E quando o pessoal todo pensava que o John Bush ia ficar de vez, entra aí, Zé. Acontece o concerto em Sófia dos Big Four. E quem é que os Anthrax escolhem para voltar para ser a voz dos Anthrax? O Joey Belladonna. E pronto. Pumba. É tipo uma novela nova-iorquina. É isso. E acaba. E olha, mas realmente depois dessa altura, acho que desde dessa altura que não há outro vocalista nos Anthrax. É capaz de ser o tempo maior em que eles tiveram o mesmo. Apesar de eles não lançarem um álbum acho que desde 2016. Portanto, já é um bocadinho. Sim. Já não lançou há um bocado de tempo. O concerto dos Big Four em Sófia, que se eles têm entrado em contato aqui com o IPMA do Metal, tinham percebido que tinham começado mais. Estava chovendo nesse dia. Portanto, eles quiseram-se guiar lá por. Eles foram os primeiros a entrar. Agora não tenho certeza se foram os Anthrax os primeiros a entrar. Não, acho que é os Slayer. Não, os Slayer. Não. Megadeth, então? Eu acho que os Megadeth são os primeiros. Megadeth, Anthrax, Slayer, Metallica. Não corre muito bem os Megadeth. Pronto, corre no concerto normal, né? Mas depois os Anthrax vêm e dão um concertão. Por acaso acho que me lembro um bocado disso. Sim. Que por acaso. Mas pronto, mas olha, o John Bush não ficou muito chateado, pelos vistos. Mas já diz que não. Se bem que depois já havia uma polémica de royalties por meio, há sempre essas coisas assim. Há sempre isso assim. Mas ele diz que a voz dos Anthrax é Joey Belladonna. Ele diz que ficou muito agradecido por ter participado, por ter a sua história nos Anthrax, não é? Mas que a voz realmente dos Anthrax é Joey Belladonna, assim como a voz dos Metallica é James Hetfield. Há uma entrevista curiosa também dele no YouTube em que ele fala de uma das bandas que a gente gosta muito, que é o Halloween. E o gajo diz assim, como a gente sabe, os nossos amigos abóboras têm uma super formação com os seus dois vocalistas, o Andy Darius e o Michael Kiske. E ele diz que o Scott Ian já lhe lançou uma vez esta ideia de fazer algo parecido. Só que há aqui um problema. É preciso que o Joey Belladonna realmente queira fazer. E é isso que ele diz mesmo. Ele diz que até não se importava de fazer uma coisa assim, mas que tinha que haver esse lado do Joey Belladonna, que eu acho que o Joey Belladonna ainda está muito virado para aí. O Joey Belladonna parece-me ser o Rob Halford dos Anthrax. Tipo, eu faço a minha cena, ele faz a sua e pronto. É mais para o ego das estrelas. É isso. O tempo que eu tive fora foi porque, pronto, mas eu agora que voltei. Agora isto é meu. Ninguém. Não, mas agora isto. A gente olhando bem a sério e entrando aqui um bocadinho na parte da especulação, deve ter havido muito jogo de bastidores. Ou seja, os Big Four, quando aconteceram, aquele concerto dos Big Four, já sabiam que ia haver aquele DVD, viu-se no fim as bandas em palco, viu-se. Sim, tinham que escolher a pessoa certa para ali, não é? É verdade. Isto é os Anthrax, ou isto é os Exatamente. É porque aquilo foi um bocadinho o romance a palavra certa não é romançar, mas foi um bocadinho o mostrar outra vez o que eram os Big Four. Para as outras, excetuando os Metallica e se calhar os Slayer, para os Megadeth e para os Anthrax foi um relançamento quase. Foi mesmo tipo voltar a incluir na mesma bolha dos outros. Sim, a coisa estava um bocadinho. Os Slayer, pronto, tem sempre a sua legião um bocado mais à parte. Pronto. Os Metallica é outra onda. E os Megadeth também dentro do... Mesmo em 2010, os Megadeth ainda era um bocado nicho. Ainda só um bocado... Sim. Eu acho que este concerto serviu mais aos Megadeth e aos Anthrax do que propriamente às outras duas bandas. Sim. E o pormenor de vez na altura, ver o Dave Mustaine a dar um abraço ao James Hetfield e ao Lars em palco,
Epá, foi... É isso, é o que eu estou a dizer. É- Isto para os Megadeth foi tipo uma alavancagem espetacular. Exatamente. Voltou a chamar mais E pessoal para pronto. eles. O John Bush, infelizmente, não teve, lá. não teve lá. Mas o Joey Belladonna, por acaso, faz um bom... O John Trax dá um concerto muito bom. E pronto. Mas eu ainda gostava de um dia ver um concerto assim, tipo de reunião. Epá, não digo com os vocalistas todos, porque senão não seria E fácil. agora nós temos aqui cada música um vocalista. Isto vocês sabiam que entre estes dois houve este aqui? E o gajo, entre um gajo completamente desconhecido. Vocalista Ele ainda número teve- 12. Vocalista Ele número 12. ele estava lá a comer bolachas e ia passar quando E o nós nosso. escrevemos, queres cantar? Vem, anda. Anda cá, cantar. Anda cá. Queres ficar com a gente? Fica. Mas agora, fora de brincadeira, já era fixe o John Bush juntamente com o Belladonna. Por acaso, acho que as vozes até se complementariam bem. E se calhar é por isso que o Belladonna. Pronto, não é tanto. Isso é, as personalidades talvez as vozes sim, mas as personalidades talvez não sei, não os conheço, mas não sei. Sim, Acho que o exatamente. John Bush é mais pelo menos parece mais amigável. Mas deixa andar. O Joey Belladonna parece mais estrela, mais tipo aquela arte de estrela. Eu sou a estrela, não sei o quê. Mas espetacular também. E com isto chegamos ao fim do mate. Chegamos ao mate? É verdade. Chegamos ao fim do mate, não? Ou o que é que temos mais para aí? Não, é isso. Basicamente, fazendo aqui um resumo disto tudo, ao contrário de outros, como o Tim Reaper, o Blaze Bayley, que entraram, foram mal recebidos pelos fãs da banda e tudo. Este não, aqui o John Bush, se calhar até por muitos, foi tipo o substituto perfeito e até era um gajo que eles gostavam que tivesse continuado. Pessoal que pá, há eras mesmo, isto é tipo, a pessoa gosta mais da era John Bush do que da era Joey Belladonna. Exatamente. Do que da era Dan Nelson e do que da era Neil Turbin, Sim. do que da era... Sim, o pessoal deve adorar o Dan Nelson, por exemplo. Mas pronto, isto para dizer que ouçam os álbuns. Se tiverem aí uma oportunidade, revejam a discografia dos John Trax. Tem muita coisa boa. Among the Living é só tipo um dos maiores álbuns de thrash metal de sempre. Fistful of Metal. Fistful of Metal é muito bom. Persistence of Time. Ou seja, são músicas e álbuns espetaculares. O da Sound of White Noise. Sound of White Noise, do John Bush, pronto. Os outros não são do John Bush, mas também são grandes álbuns. São grandes álbuns. E tem que se ouvir porque os Anthrax, apesar de serem o parente pobre, tem muita coisa boa ali que se pode ouvir. E é como tu estavas a dizer, este homem teve de 92 a 2005, ainda depois esteve entre 2009 e 2010 na banda. Ele é uma voz muito boa do metal, fez muita coisa boa nos Anthrax. Vocês podem também ouvir os Armored Saint, que ainda andam por aí. Também. É isso. O homem continua a cantar com eles. E tem muita coisa boa para ouvir. É assim, não é engraçado que estas eras, a gente já deu aqui eras com mais polémicas. Mas este também tem a sua novela ali. Nova-iorquina também ali. Na Nova-iorquina ali por meio. E pronto, é assim. John Bush nos Anthrax. Alguma coisa que a gente tenha deixado para trás que vocês conheçam que a gente não sabe. Comentem aí por baixo que a gente está aqui para dar o vosso mérito, não é assim? É isso. E é isto, pessoal. Está feita aqui a nossa. Acho que está feita aqui a nossa. Falámos de como é que ele entrou, falámos de como é que ele saiu e como é que ele voltou a entrar e como é que ele voltou a sair. E está na hora de nós também sairmos, não é? Porque isto está feita a nossa era John Bush nos Anthrax. Chegamos para este episódio. Mano, estava a dizer, ficou muita coisa para falar, provavelmente. Mas nós também não nos conseguimos lembrar de tudo. E não sabemos tudo. Se vocês souberem, é dizerem e darem a vossa opinião nas nossas redes sociais imensas que nós temos. E pronto. É verdade. Estamos no Instagram, Azores Metal Podcast Official, estamos no Facebook,
Estamos no YouTube. no Twitter, Não se esqueçam do pôr no- gosto. mais no Não se esqueçam do Google pôr gosto Podcast, e ativar o sininho. for whom E- the amp tolls, For whom the amp tolls. Estamos no among Spotify. the amp, Estamos among the living amp, among the living amp. The sound of amp Persistent. noise. persistence of amp, Exatamente. a E já fistful sabem. of amp. A Fistful of Amp. Não querem mais. Volume 666. The threat is It's really. It's really amp. Is really amp. E pronto, we've come for you all. A gente come for you all todas as semanas, já sabem como é que é. Portanto, Amp come for you all. É isto. Amp comes for you all. E pronto, podíamos ficar aqui toda a noite a fazer trocadilhos com a discografia de John Trax, mas foi a era John Push. Para a semana estamos de volta, já sabem. Voltamos a pedir que façam um gostozinho, não custa nada. E até para a semana, não é? Haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados, fiquem talentos.